Sou a Rosana, do grupo do Núcleo de Aposentados, estou na direção, né? É aquilo que a gente já falou todas as vezes. Tanto o Sintrajude quanto o Núcleo de Aposentados está sempre aberto e à disposição para quem quiser participar. Tá bom? Nessa mesa, a gente vai falar sobre etarismo e saúde na terceira idade. A gente trouxe, né, nossos convidados, a Celina Dias, A Celina, ela tem se dedicado a dispor seu tempo de forma a ter prazer com o que faz, lê e aprende. Tem participado de pesquisas, bate-papos, compondo grupos que planejam e lançam revistas. Até onde possível, exerce a liberdade de escolha que o privilégio de ser uma mulher branca cis lhe permite, inclusive, de alguns momentos, não fazer absolutamente nada sem culpa ou remorso. E a Celina também, ela é doutora em Ciências Sociais e mestra em Gerontologia pela PUC de São Paulo. E a gente vai ter também o Paulo Espina. O Paulo Espina, ele é profissional de educação física e ele trabalha, né, no CAPES, está em Paraisópolis ainda, né, no SUS. Doutor pelo programa interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Especialista em saúde mental na atenção primária e foi participante do movimento de saúde pelo Fórum Popular de Saúde. Então, esses são nossos convidados. Hoje a gente vai começar pela Celina, depois o Paulo, como funciona a nossa dinâmica aqui, tá? Então, eu espero que vocês gostem bastante da palestra, que a gente preparou com bastante cuidado e atenção para vocês, tá bom? Obrigada. 20 minutos, tá, Celina? A gente vai avisando. Obrigada. Bem, bom dia a todas, a todos. É um prazer enorme, uma honra ter sido convidada para estar aqui com vocês hoje, compartilhando esses momentos para a gente refletir um pouco sobre algumas questões aí da contemporaneidade que diz respeito à nossa vida, né? É uma honra estar aqui com o Paulo, com a Rosana, a Juliana, e eu quero aqui agradecer e que vocês levem também meu agradecimento à Pâmela, à Adriana. A Ana está aqui também, agradecer muito esse convite, que realmente é muito gostoso estar aqui com vocês para compartilhar sobre essas questões e também para ouvir um pouco de vocês. A nossa dinâmica, eu gostaria que vocês imaginassem que isso daqui é uma roda de conversa, né? Eu gosto muito de ter um diálogo, mas já por conta do tempo também, de organização, a dinâmica vai ser a fala, né, Rô? Né, Paulo? Depois o Paulo fala e a gente abre para vocês também compartilharem conosco, trazer algumas questões para a gente poder levantar. O Ivo ali já está inscrito, né, Ivo? O Ivo já apontou. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar um pouco com vocês na nossa dinâmica aqui, falar um pouco sobre a questão do etarismo. O primeiro slide era esse, mas o meu companheiro e a minha enteada são os meus ouvintes privilegiados. Ontem à noite, quando eu não fui no churrasco, aí quando eu estava apresentando para eles, acho que pela enésima vez, eles falaram assim, mas espera lá, as pessoas sabem o que é etarismo? Então, eu vou começar com a segunda tela, na verdade. Tá? E já vou agrupar aqui a tua sugestão, viu, Ivo? Porque o Ivo falou assim, olha, idadismo, etarismo, ageísmo, e ele me lembrou também de outras sinônimos, que é a velhofobia, gerontofobia, são termos também muito utilizados, né? Eu trouxe esse idadismo, etarismo, por conta de seguir uma determinada questão de uns autores que eu vou trazer para vocês. Então, do que a gente está falando aqui hoje? Do idadismo, do etarismo, do ageísmo, da velhofobia, da gerontofobia, né? Se refere a estereótipos, né? Como é que a gente pensa? Ah, todo adolescente é chato, todo velho é teimoso, todo médico não sei o que é médico, né? Todo médico é frio, né? Enfim,
esses são esses estereótipos que a gente vai construindo na vida, e não é à toa, obviamente, né? Esses estereótipos vão sendo construídos por conta de estarmos mergulhados numa determinada cultura. Tudo bem? Os preconceitos, como é que a gente se sente em relação a alguém, né? Ah, eu não vou andar naquela rua escura porque tem um pessoal ali meio estranho, né? Então eu já fico com medo. São esses preconceitos em relação a pessoas, na verdade, né? E as discriminações, né? Ah, olha, tá vendo? Eu não vou nem chegar perto porque ali só tem velho. Eu já ouvi esse tipo de coisa, né? Só tem velho. Eu não vou naquele bar porque só tem velho e velha. Eu não vou naquele restaurante porque só tem, sei lá, adolescente. Né? E falando de termos violentos, né, da questão do discurso violento, vocês querem coisa mais violenta que chamar adolescente de aborrecente? Não é violento? Né? Então, quer dizer, nós estamos emprestando àquele ser, àquele sujeito que está em crescimento, né? A gente já está emprestando uma determinada característica que a gente pode falar assim, é brincadeira. Nunca existe brincadeira à toa, não existe piada sem maldade, né? Não existe isso. Bom, então, o que a gente está falando aqui? Do idadismo, do etarismo, do ageísmo, que se refere a estereótipos, a preconceitos, a discriminação, direcionada às pessoas com base na idade que elas têm. Aqui nós estamos trazendo o recorte do envelhecimento, né? Porque é essa a nossa proposta. Mas a gente pode levar essas questões do idadismo, tal, que aí não seria gerontofobia, né, Ivo? Mas seria também essa discriminação em relação à criança, né? Parece que tem alguns restaurantes, eu conheço muito pouco de países fora do Brasil, mas parece que fora do Brasil tem alguns restaurantes, por exemplo, que não aceita criança, aceita pet, né? Mas não aceita criança. O que é isso, se não uma tremenda característica de etarismo, né? Só que aí direcionada a crianças e não aos velhos. Então, voltando aqui, esses termos foram cunhados, o itadismo, o ageísmo, o etarismo. E foi o primeiro, quem cunhou primeiro esse termo foi o Robert Butler, lá nos Estados Unidos. Robert era psiquiatra e era gerontólogo também. Isso dá lá em 1969, ele escreveu um artigo para uma revista científica, porque ele passou por uma experiência num determinado espaço, num determinado território lá nos Estados Unidos, onde havia a ideia de construção de um residencial para pessoas velhas. E ele notou uma discriminação daquela vizinhança, daquele território, em acolher. A gente já viu isso aqui em São Paulo, né, gente? Só que voltado para pessoas em situação de rua, sem teto, enfim. Né? A vizinhança, tudo bem, mas se chega perto um grupo com a qual eu não me identifico, eu não me situo muito bem. Então, o Butler, nesse artigo, ele cunha esse termo idadismo, ageísmo, por conta disso, dessa percepção dele que aquele território não queria aceitar aquele residencial, enfim, que ia ser construído para pessoas velhas. Isso em 1969, século XX. Aí nós temos o Palmer. O Palmer ele era sociólogo, e eu acho que ele era sociólogo e gerontólogo, exatamente. Na década de 70, para ter uma experiência de como os profissionais se aproximavam dos velhos, das velhas que eles atendiam, então, fisioterapeutas, médicos, enfim, ele criou esse questionário Palmer, né? São algumas perguntas, eu acho que cerca de 30 perguntas, mais ou menos, que procura perceber qual é o grau de percepção cultural e social que aqueles profissionais têm a respeito dos velhos. Então, por exemplo, eu mesma, durante um tempo, eu ministrei um curso de especialização em gerontologia na PUC, só para profissionais. Né? Então, a gente não é pegadinha, né? Mas com a proposta justamente de trazer à tona algumas questões para poder refletir. Então, algumas das perguntas do Palmer, que foi adaptado aqui para o Brasil pela Anita Neri e pela Meire Catione, né? Algumas perguntas assim,
O envelhecimento traz perda de musculatura. Isso daí o Paulo vai poder explicar melhor depois. Sim, o envelhecimento traz uma perda muscular, né, de massa muscular. Isso devido, não tenho ideia o porquê. Eu sei que tem, mas não tenho ideia o porquê. O Paulo pode trazer melhor. Aí depois tem uma outra pergunta assim: todo velho é teimoso? Aí, se o profissional já traz essa questão, sim, todo velho é teimoso, você percebe que aí você já está entendendo qual que é a relação que esse profissional tem com o envelhecimento. É claro que isso é uma proposta de trazer à tona essas questões para se discutir, para se pensar estratégias, né? Não é só para apontar o dedo assim para o outro e culpabilizar. Está vendo? Você está pensando errado. Não é nada dessa intenção. Mas o Palmer trouxe isso em 1976, século XX ainda, hein, gente? Eu tinha 16 anos, eu nasci em 1960. Para, finalmente, em 2022, a Organização Mundial de Saúde lançar um documento chamado Relatório Mundial sobre Idadismo. Por quê? Isso está se tornando, na sociedade capitalista, algo. E aí, isso daí eu já quero amarrar com vocês umas outras questões, para a gente tomar muito cuidado com esses documentos, né? Esses documentos, eles estão a serviço de quê? De quem? Você pode falar assim, Celina, você está sendo chata, porque, realmente, trazer um documento da Organização Mundial de Saúde para discutir sobre a questão do etarismo é importante. É claro que é importante. Mas o que tem por trás disso? Será que não tem essa questão dos velhos terem que estar sendo inseridas por conta de uma questão econômica mundial? Os velhos terem que ainda servir de mão de obra para algumas... São perguntas que eu estou trazendo aqui, levantando aqui, para a gente discutir, né? É importante o relatório? É super importante. Mas vamos ler o relatório e vamos perceber o que tem por trás. Isso em tudo, né, gente? Imagina, vocês são militantes, vocês estão aqui dentro de uma estrutura do sindicato. 10 minutos, está vendo? Eu falo muito. Uma outra questão, essa apresentação e o relatório vai estar disponível para quem quiser depois dar uma olhadinha, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o etarismo ele se apresenta de forma institucional, interpessoal. Institucional como? Tem uma legislação que diz que o velho, depois de X anos, não me lembro quanto que é agora, acho que é 70, 75 anos, né, não pode mais dispor livremente dos seus bens. Né? O que é isso? É paternalismo, mas, na verdade, é um etarismo. O meu pai faleceu em 2016, com 90 anos, super consciente e muito independente. Né? Ele teve essa possibilidade, felizmente. A interpessoal, como eu me comporto com as pessoas que estão ao meu redor. Aí também nós vemos algumas questões de etarismo. Contra si mesmo, essa que eu acho que é mais importante. Por quê? Nós internalizamos preconceitos. Nós internalizamos estereótipos da velhice e do envelhecimento, e aí o que eu faço? Eu estou cometendo etarismo contra mim mesma. Não é louco isso? Quarta-feira eu fiz um bate-papo lá em Piracicaba, e uma pessoa do auditório levantou a mão e quis contar a história dela, enfim, a Denizete. Chegou uma hora que ela falou assim, olha, eu sei, meu futuro já chegou, não tem mais jeito. Que futuro já chegou? Que não tem mais jeito o quê, gente? Ela está vivendo o presente, o futuro dela ainda vai chegar. Mas ela interiorizou de uma tal forma, tipo assim, não, eu estou velha, ela tem 76 anos, eu estou velha, eu não tenho mais o que fazer. O que é isso, gente? Talvez o pior etarismo seja esse que a gente cometa contra a gente mesma, né? Enfim, de quem que a gente fala? O velho, aqui no Brasil, é a partir de 60 anos. Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, lá de 2003, que a partir de 2022, por uma questão de uniformização da linguagem pela ONU, passou a ser Estatuto da Pessoa Idosa, enfim. Né? E como é que a velhice está inscrita no cotidiano? Vocês vão lembrar que, especialmente na época... Né? Então, não é engraçado, Ivo. Para de rir, porque não é engraçado. Como é que... Você está rindo, porque o que aconteceu?
o que aconteceu? Lá durante a pandemia, não tinha todo aquele papo, porque os velhos são os mais suscetíveis, são os mais frágeis. Todos estávamos frágeis, né? Ninguém sabia. Eu tive pessoas na família, o meu sobrinho morreu com 27 anos, no dia 25 de março de 2020. Um menino super saudável, ele morreu de Covid. Então, o que a gente... Todo mundo estava suscetível, mas teve uma série de coisas, inclusive pelo Inominável, né, que ia para a imprensa e falava um monte de besteira. Então, esse tipo de coisa não é engraçado. Catavéio, eu não sei de onde vocês são, mas eu, lá de São Paulo, no bairro onde eu morava, tinha um programa da prefeitura que era o Catabagulho, né? Vai passando de bairro em bairro e pegando esses móveis velhos, essas coisas, enfim. O velho não é um bagulho, não é uma cama velha, não é um sofá para se jogar fora. Isso não é engraçado. Existe uma opressão através da piada. Outra, esse daqui também, novas vagas. Lembra que eu falei? Todo velho é teimoso. Uma coisa que eu sempre falo para minha enteada, que é uma mulher de 20 e tantos anos, sempre falo para ela, a gente tem que aprender a ser bocudo. Bocuda, porque nada, você é teimoso nada, eu estou colocando a minha opinião. Mas o que se quer colocar? É teimoso. Isso é engraçado? Para mim não é engraçado, enfim. Caça-velho. Para de rir, vô. Fora, está rindo de nervoso, né? Fora que tem toda uma questão, assim, como é que a cultura, de uma forma geral, fala do envelhecimento? É o anti-aging. É o anti-aging para tratamento de pele, é o comida para anti-aging, é a ginástica anti-rugas. Vocês percebem? É uma demanda contra o envelhecimento. Qual que é a alternativa para não envelhecer? Morrer jovem, fiquem à vontade. Não é isso? Por isso que a gente tem que lutar, que a gente tem que brigar contra essas questões. E aí eu trouxe esse daqui, porque quando eu estava preparando a apresentação, eu vi uma coisa assim no portal, né? No portal. O fio do cabelo branco de Salma Hayek. Eu falei, puta, o que é isso, né? Aí eu fui olhar, porque assim, ela estava, sei lá, Ibiza, sei lá onde é uma atriz, né, americana. Porque fotografaram e ela tem não sei quantos fios de cabelo branco. Vai tomar banho, gente. Isso daí é motivo para a matéria? Porque a Salma Hayek, símbolo sexual, não sei o quê, papapá. Bom, essa também é da época da coisa. Vem do gaiola para idoso teimoso, parcelo em até 10 anos. Isso é uma coisa violentíssima. É um discurso violento. É a mesma coisa que alguém virar para você e enfiar a mão na tua cara. É uma violência atroz. E essa daqui, quando eu apresento para alunos isso de curso, fica todo mundo assim, né? Para vocês verem como está no nosso cotidiano da cultura. Vocês lembram, a partir de algumas décadas atrás, tem a mensagem nas carteiras de cigarro, né? Fumar o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde e tal, não sei o quê. E aí vem aquelas imagens horríveis, né? Um cara assim, todo ferrado, em cima de uma cama, cheio de tubo, tal, não sei o quê, com câncer. Aí tem, se você fuma, você adoece. Se você fuma, você sofre. Essa aqui do meio não dá para ver direito, mas a língua da pessoa está cheia de ferida, assim. Se você fuma, você envelhece. Qual que é a associação, gente? Envelhecer é igual a doença. Quer dizer, deixa de ser algo da vida, da potência da vida, para ser algo que, basicamente, interrompe a vida, né? E isso está inscrito no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, o que você vai entender sobre o envelhecer, que é algo que causa sofrimento? Esse daqui fui eu que tirei essa fotografia na porta de um centro de convivência para pessoas idosas no interior de São Paulo. Não é permitido o uso de roupas como decotes, frente única, tomara que caia, mini saia e shorts curto. Esse é o controle sobre as mulheres,
né? Um controle fortíssimo sobre... Quando eu perguntei para a coordenadora, ela falou assim, foram próprias idosas que quiseram. Mentira, eu não falei isso para ela, mas é claro que é mentira. Por quê? É esse controle sobre o corpo das mulheres, principalmente das mulheres, né? Então, tem essa questão. Eu vou, sei lá, você foi ontem no tobogã, você foi de biquíni ou de maiô? Então, estava de maiô porque estava no fim da tarde, mas se ela quiser de biquíni, ela vai de biquíni. Mas provavelmente vai chegar alguém e falar assim, por que você não usa um maiô? É tão mais elegante. É essa coisa do controle sobre os corpos, né? E esse daqui foi um grupo de jovens, essas modinhas idiotas que começam lá nos Estados Unidos e a gente compra de graça, né? Um grupo de jovens nos Estados Unidos começaram a fazer Facebook agora é só coisa de velho, né? Agora é Instagram, essas coisas para jovens, né? Começaram a fazer tipo um roleplay game, né? Eles tinham um grupo no Facebook fingindo que eram velhos. E aí foi, né, essa questão, como é que é isso, tal. E olha a resposta de uma das administradoras. Acho fofo o esforço que eles fazem, os velhos fazem para ser incluídos digitalmente. Fofo, gente, pelo amor de Deus, né? Fofo é aquele coelhinho que está lá fora. O velho ele está aprendendo, a velha está aprendendo, está disponível para isso, felizmente. Então, a infantilização e o paternalismo são elementos importantes desse etarismo. 2 minutos, né? Eu vou terminar. Que devem ser combatidos. Aí nós temos eufemismos. Melhor idade, idade de prata, cabelo de não sei o quê, de não sei o quê. O que é o eufemismo? Vocês vão lembrar, hein? Primeiro grau, olha lá, figura de linguagem. O eufemismo é uma figura de linguagem utilizada para amenizar determinada questão que a gente não quer enfrentar. Então, algumas décadas atrás, a gente não falava que a pessoa tinha câncer, a gente falava que a pessoa tinha CA, tem aquela doença, né? São esses eufemismos. Quando eu falo de melhor idade, é a mesma coisa. A melhor idade para quem? Né? Do quê? A melhor idade é a vida que você está vivendo, certo? E aí nós vamos, bem rapidamente, nós temos essa questão do que nós chamamos de interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? São várias opressões, são vários estereótipos e preconceitos que determinados grupos sofrem, e não é que forma uma sobreposição de opressões, ela se redimensiona. Isso é interseccionalidade, que foi também um termo cunhado há alguns anos atrás por uma feminista americana. Essa é a Jill Biden, primeira-dama dos Estados Unidos. Quando eu tirei essa foto, que eu recortei essa imagem, ela tinha acabado de voltar de uma determinada viagem, e no aeroporto ela estava de meia arrastão e estava de minissaia. Parece que foi um Deus nos acuda lá nos Estados Unidos. Por quê? A velha não pode usar meia arrastão minissaia? Pode, claro que pode. Aí nós temos as mulheres velhas e negras convivendo com o idadismo, com o sexismo e com o racismo. Nós temos velhas e velhos homossexuais convivendo com o idadismo, sexismo, homofobia. Esse daqui é o João Silvério Trevisan, um autor assim, de coração que eu tive a oportunidade de entrevistar para uma revista. Essa é a Fedra de Córdoba, já morreu, era uma cubana, bailarina, transexual. Velhos e velhas transexuais convivem com o idadismo, com o sexismo e com a transfobia. Nós temos uma pesquisa idosos no Brasil que o SESC, eu participei, tivemos como parceira a Fundação Perseu Abramo, onde tem uma das perguntas para as pessoas, né? Você tem preconceito contra velho? Não, eu não tenho. Mas existe preconceito contra velho? Existe. Esse tipo de pergunta, as pessoas respondem assim, eu não sou preconceituosa, mas os outros são. Esse tipo de pergunta aparece em outras pesquisas também, contra racismo, enfim, isso daí é o tipo de dado que aparece. Os velhos no cyberespaço, aí nós temos um componente econômico, né? Isso daqui é uma pesquisa que eu usei para um artigo, que dizia que a classe social e econômica e o nível de escolaridade impacta muito na utilização desses equipamentos digitais. Então, não é que o velho da periferia é mais
burro, entre aspas, do que o velho que mora lá no Jardim Europa. Não, tem a questão da familiarização, tem uma série de questões. Já tô encerrando. Isso daqui, como essa apresentação vai passar para todo mundo, eu sugiro assim fortemente que vocês leiam A Nova Razão do Mundo, que é do Dardot e do Naval, que fala sobre a questão do neoliberalismo, porque o neoliberalismo atua dentro do capitalismo, mudando a nossa subjetivação. Então, assim, eu tenho que ser o melhor, a culpabilização. Você não envelheceu bem? Culpa tua. Você não tomou vitamina, você não fez não sei o quê, você não comeu verdura, sei lá o que se fala, né? Sem pensar nas condições que esses trabalhadores e trabalhadoras tiveram no decorrer da vida. A gente está, obviamente, num fenômeno que é irreversível do envelhecimento. Saiu pesquisa do IBGE há 2 semanas atrás, já com os índices de envelhecimento aqui no Brasil. Os estereótipos levam à discriminação, óbvio, né? Estratégias políticas, educação, gente. Educação, convívio intergeracional. É ótimo o Arthur estar aqui com a gente, mesmo que ele esteja lá prestando atenção no jogo dele e não esteja falando com a gente, mas é ótimo, porque ele está convivendo, ele está vendo vários velhos. O Paulo talvez depois traga uma história que ele contou também da esposa quando era jovem, né? Enquanto isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter consciência da gente, cuidar de nós mesmos, mesmas, cuidado com o ativismo. Não, você não pode. Eu adoro ficar sem fazer nada, deitada no sofá, babando. Adoro. Não tenho culpa nenhuma quanto a isso. Essa coisa do ativismo, ter que estar sempre fazendo alguma coisa, não tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Cuidado com os pacotes de felicidade. E aqui eu trago uma frase do Guimarães Rosa, que é meu autor do coração, quem fala: a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue, depois desinquieta. O que quer da gente é coragem. Por quê? Cada momento da vida tem o seu sofrimento, a sua alegria, as suas delícias e falta de delícia. E, para refletir, eu pergunto para vocês, que vocês tragam essa reflexão para vocês. Vocês reproduzem preconceitos e estereótipos contra os outros e contra as outras pessoas que estão ao seu redor e contra vocês mesmas? É para vocês pensarem. O autocuidado, e aí eu passo para o Paulo, tem essa questão. O que nos fortalece, o que nos desgasta no dia a dia, vai repercutir na nossa saúde mental. E aí, para fechar mesmo, né, Ana? Porque fechar, perguntaram para o Cortella, sabe, o Mário Sérgio Cortella, o que ele acha da vida, né? O que é a vida? Aí ele lembrou desse quadrinho do Snoopy, que o Charlie Brown fala para o Snoopy: um dia nós vamos morrer, Snoopy. Aí o Snoopy fala: sim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Obrigada, gente. Desculpa a correria. Bom dia. Queria primeiro agradecer, né, a toda a equipe do Sintrajude, já estar aqui, né, com a Rosana, com a Celina, com a Juliana. Queria agradecer especialmente o Gilson, que me convidou, é um parceiro aí de longa data. É uma honra estar aqui com vocês. É um tema, enfim, vou fazer aqui o esforço de conectar com a minha experiência, que é em saúde mental. Eu trabalho num CAPS, eu não sei se todo mundo sabe o que é um CAPS, né, um Centro de Atenção, é um serviço especializado em saúde mental do SUS. Então, tenho muito orgulho, né, de ser trabalhador do SUS aí há quase 20 anos já, né, o SUS que eu falo que é o maior sistema de solidariedade transversal que a gente tem aí no país, na América Latina, né, como exemplo para a América Latina e para o mundo. Eu gosto também de falar na minha apresentação que eu trabalho em Paraisópolis, né, é um CAPS dentro de Paraisópolis que vai trazendo, né, esse contexto, né, de interseccionalidade das opressões ali muito presente, né, porque é um lugar muito vulnerável, mas também com muitas potências. Então, trago um pouco a experiência de pensar o fortalecimento da saúde mental dessa experiência lá. E sou profissional de educação física lá, então vocês vão ver eu falar algumas coisas sobre isso. Hoje é dia do profissional de educação física, inclusive, 1º de setembro. Então, é um prazer estar nesse dia aqui conversando com vocês. Eu quero só retomar, né, e reforçar um pouco o que a Celina foi falando do etarismo como uma das opressões,
né? Então, você tem várias outras opressões, né? Como ela foi citando, a transfobia, o machismo, né? O racismo. E o etarismo vai, né, ser uma dessas opressões que tem, enfim, que tem essas características em comum, que vai, né, atingindo as pessoas como as outras opressões, mas ela tem características também específicas, né? Ela tem uma percepção de que o etarismo é um preconceito, de que é uma opressão. Essa percepção é muito recente, né? É uma construção ainda recente de que a gente vai, então isso está errado, né? Porque antes a gente normalizava esse preconceito do etarismo. Ele, por vezes, como a Celina foi falando, ele é invisível. Ele está ali na entrelinhas, ele não está tão nítido, né? Ele está, né, em coisas discursivas, mas em práticas cotidianas que às vezes a gente só depois, né, fala, nossa, né? E acho que você foi falando aqui alguns exemplos, a gente foi pensando, nossa, isso é etarismo. E ele está enraizado, né, na sociedade de uma forma que ele vai atingindo as pessoas de maneiras muito diferentes, né? Então, se você tem, né, ele atinge, por exemplo, as mulheres de uma forma diferente, mas ele atinge de alguma maneira todo mundo. E diferente das outras opressões, uma opressão assim que todo mundo está envelhecendo, todo mundo vai, né, se tornar uma pessoa que vai ter, né, mais idade, se não escolher morrer antes. Então, de alguma maneira, é uma opressão que tem essa característica meio, né, universalizante e que a gente precisa muito refletir sobre ela. Eu gostei muito, né, e quero reforçar também a Celina falando, dos impactos. O etarismo, ele traz um impacto para a pessoa que sofre aquela violência, mas tem algo que está na cultura, que está no contexto. Então, mesmo eu não pratico etarismo, eu não pratico velhofobia, mas, de alguma maneira, eu sofro, porque isso está no contexto cultural. Então, isso atinge a gente, de alguma maneira. E como a Celina colocou, né, a gente vai tendo algo que a gente internaliza, que a gente pratica com a gente mesmo. Então, é muito interessante a gente tentar refletir, né, sobre como que a gente também pode reagir a isso. Como todas as opressões, ela vai tendo uma dinâmica que ela é mais grave se ela é sofrida pela pessoa, ela é mais grave se ela é sofrida por pessoas próximas. Então, se eu estou num contexto doméstico, que dentro daquele contexto eu sofro a violência, eu sofro a opressão, eu sofro o etarismo, isso é mais grave, eu vou sentindo isso de uma maneira que me traz mais limitações. E eu acho que um exemplo interessante, né, que ele vai aparecer muito no campo discursivo, mas ele aparece de maneira muito prática em algumas coisas. Eu gosto de citar um próprio do sistema de saúde. Se eu chego numa consulta, seja com um médico, seja com outro profissional de saúde, seja com psicólogo, seja com um profissional de educação física, e eu levo um sofrimento, né? Eu estou levando, às vezes, um sintoma, e esse sintoma ele é diminuído porque é por causa da idade, né? Você deixa de agir para melhorar a vida daquela pessoa, para melhorar aquele sintoma, porque você tem um idadismo, né, o etarismo, enfim. Então, você piora a vida daqueles sujeitos. Então, eu queria muito que a gente tivesse essa dimensão, que não é só do etarismo, mas é das outras opressões, mas de como que ela vai limitando as pessoas, como, de alguma maneira, ela destrói diálogos, né? Ela faz as pessoas se silenciarem. Né? As pessoas se fecham, elas vão se encerrando em si mesmas. Né? E isso, né, vai trazendo um certo declínio, vai trazendo uma certa desconexão daquela pessoa, né, com ela mesma. E aí a gente vai, né, enfim, ter os processos, né, de desgaste inclusive da saúde mental. Então você tem pesquisas, né, que você vai puxando, né, eu gosto dessa metáfora, né, você vai puxando a pessoa para baixo. Né? Quando a pessoa sofre por qualquer opressão, e uma opressão que está no contexto da cultura, de alguma maneira ela é puxada para baixo. E aí você vai ter, né, você tem estudos que vai mostrando, né, a questão da depressão com pessoas que têm mais idade, a questão do isolamento social, da ansiedade, né,
E aí, assim, né, vocês podem, né, entre as pessoas que conhecem, entre vocês mesmos, vocês vão vendo que isso tem se tornado comum. Né? As pessoas se sentirem ansiosas, as pessoas se sentirem depressivas, né? Os distúrbios relacionados com o sono, então vai se tornando irregular. E aí você, e destacar, né, uma coisa que a Selena falou também, a gente às vezes vai colocando muito para a gente mesmo, como se a gente fosse também, né, só os agentes de tudo isso. Não, se tem algo que é um preconceito, se tem algo que vem da sociedade, que está vindo dos outros, não só depende de mim. E aí, eu acho que eu vou entrar um pouco, né, na parte que é conectar com a saúde mental. Eu queria até, né, que vocês pensassem aí, né, o que é saúde mental para vocês? Tenta pensar, tenta responder aí para você mesmo. O que é saúde mental? É difícil essa pergunta, né? Deixa eu só pôr uma tela aqui, ó. Estão pensando aí o que é saúde mental para vocês? Eu acho sempre difícil responder, né? Cada um vai tendo uma visão do que é saúde mental. Eu gosto dessa definição aqui que a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, reuniu lá os intelectuais, para então vamos criar aqui uma definição do que é saúde mental. Não é uma definição que eu acho que é, enfim, a melhor de todas, né, que fecha o assunto, mas eu acho que ela ajuda a gente a pensar, tá? E saúde mental, eu acho que a gente tem que ter uma dimensão que ela não é algo que a gente tem saúde mental ou não tem saúde mental. Não é isso, não é que eu tenho ou não tenho. É como a Celina colocou no final da apresentação dela. Tem momentos que a gente se sente fortalecido, que a gente fala, nossa, estou aqui, estou fortalecido. E tem momentos que a gente está lá desgastado. Né? Então, a gente vai nessa linha tênue, e às vezes é muito rápido, né? A gente sofre reviravoltas, é contraditório, tem a mesma coisa que às vezes me fortalece, me desgasta, né? A gente, né, por exemplo, vim falar aqui, né, a gente se fortalece, né, gosta de vir aqui, ao mesmo tempo a gente fica ansioso, né, a gente, né, às vezes não dorme direito, né, enfim, as coisas são contraditórias, né, quando a gente vai pensando no nosso psíquico, mas as opressões, elas vão ter um impacto de desgastar. Então, a tarefa de a gente olhar agora um pouco para a definição de saúde mental e a gente pensar a nossa saúde mental é como, mesmo diante desse contexto que nos atinge, como que a gente pode, então, reagir. E aí, essa é um pouco a definição da OMS, né? Ó, ele vai falar que é um estado de bem-estar, em que o indivíduo realiza suas capacidades / habilidades, supera o estresse normal da vida, sente-se produtivo e contribui de alguma forma com sua comunidade. Então eu vou querer com vocês a gente destrinchar, né? Vocês viram que eu fui até colocando numerozinhos ali, esses 5 pontos, tá? Vão tentando pensar para vocês. Tá, maravilha, perfeito. Vamos no primeiro, né? Bem-estar. E aí é legal a gente pensar que não tem receita. O que dá bem-estar para um de vocês não dá bem-estar para o outro. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de falar o que me dá bem-estar. É muito comum, né? Lá na minha experiência do CAPS, isso vai sendo destrinchado cotidianamente, a pessoa fala, eu não sei. Eu não, né? Às vezes a gente vai falando às vezes de um cultural empobrecido, né? Você não teve tantas experiências, você não teve tantas coisas para dizer o que te dá bem-estar. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Né? Aí, o 2, realizar nossas capacidades / habilidades. Essa eu acho que é uma coisa muito interessante de a gente pensar e relacionar com o etarismo, porque às vezes a gente vai tendo a ideia de que eu fiquei mais velho, ou de que eu me aposentei, ou de que eu cheguei em determinada idade, eu não posso exercer mais as minhas habilidades, eu não posso, né, me realizar. Eu gosto desse termo que eles usam, realizar suas capacidades, habilidades. E aí tem a ver, né, não só com as habilidades que eu acumulei durante a minha vida, mas com quais eu quero aprender. A gente estava falando aqui, né, a Rosana estava dando um exemplo, eu queria ter aprendido sobre mecânica, né?
E aí, em algum momento, né, isso se tornou importante. Então, isso é, de alguma forma, eu estou aprendendo uma habilidade. E por que que isso é saúde mental? Porque eu me fortaleço. Né? Se eu, de alguma maneira, eu coloco as minhas habilidades em prática, ou eu estou aprendendo novas habilidades, eu estou fortalecendo a minha saúde mental. Agora, se alguém fala para mim que eu estou velho, que eu sou teimoso, que, né, eu começo a não ser escutado, eu começo a me isolar. Eu começo a não querer, achar que já, né, o termo que você usou, né, eu até anotei aqui, né, como se eu não tivesse mais, né, esse futuro, né, como se eu não pudesse ser protagonista da minha própria vida, como se esse lugar de protagonista já tivesse passado, enquanto que não, né, a gente sempre é o presente que a gente vai sendo protagonista da nossa própria história. Aí a gente tem o 3, né? Então dá pra gente não se estressar, gente? Né? A gente vai se estressar. Quem mora em São Paulo aqui, então tem motivo sempre. Então a gente vai se estressar. Não existe eu ter saúde mental pensando, não vou ter estresse. A questão é como que eu me recupero. Né? Então, isso é fundamental. E né, quando a gente está nos estresses, vamos dizer assim, mais clássicos, mais esperados, né? Eu tenho o estresse do trânsito, eu tenho o estresse do trabalho, aí você já tem, às vezes, as formas clássicas de se recuperar. Mas tem estresses que são invisíveis, e que são invisíveis, às vezes, né, para as mulheres, para as pessoas que têm mais idade, para os idosos, que às vezes, você tem o estresse de estar cuidando de outras pessoas, né, de estar, né, ali naquele ambiente, às vezes, sozinho. Então, como que a gente também se recupera de outros tipos de estresse? Então, a gente precisa conseguir nomear, identificar e como que eu me recupero. E aí, como que eu me recupero é muito diferente. Né? Tem alguém aqui que vai falar assim, eu me recupero do estresse cantando, eu gosto de ler, tem outro que eu odeio a ler, né? Tem outro que é fazendo exercício, tem outro que não quer saber de fazer exercício. Então, eu preciso nomear o que... Aí eu consigo me fortalecer. E aí a gente entra para esse 4 aqui, a gente estava discutindo aqui antes, que é um verdadeiro nó. Eu preciso, né, enfim, pensando na definição, para eu fortalecer minha saúde mental, eu preciso me sentir produtivo. Agora, o que é ser produtivo? Né? Esse é o que a gente precisa esmiuçar aqui hoje. Porque, como a Celina colocou muito bem, para o Capital, né, e a citação do livro lá do Laval, eu acho que é muito boa, é a gente ficar trabalhando de uma forma remunerada, essa lógica de produzir algo, né, que tenha valor financeiro, que tenha para consumir, né? E eu acho que aí a gente precisa olhar dessa maneira a partir de uma reflexão crítica. Tem algo aí que é verdade. Eu preciso, de alguma maneira, me sentir produtivo. Eu gosto muito, na hora que a gente pega, o que é a etimologia da palavra produtivo? É levar adiante. Então, eu preciso ter coisas que eu quero levar adiante. O que eu quero levar adiante pode ser muito diferente. Eu posso querer levar adiante algumas coisas relacionadas com as relações, eu posso querer levar adiante um projeto, eu posso querer levar adiante um estudo. Aí também é muito diferente para cada um. Mas se eu também assumo uma ideia de que eu não vou levar nada adiante, eu vou ter um desgaste. E aí, né, relacionando com o que a Celina falou, também não é essa ideia de que eu preciso levar adiante, ser produtivo o tempo inteiro. Eu posso querer não fazer nada em alguns momentos. Necessário, e tudo bem. Agora, eu não fazer nada sempre, talvez, né, vai ter um desgaste na saúde mental, se a gente olha a partir dessa definição. Eu gosto de pensar, assim, sabe aquele dia que você foi deitar? Às vezes, não é que você fez um trabalho, mas você foi deitar, você falou, nossa, fiz uma série de coisas que me realizou, tipo, tô cansado aqui, mas tô... Essa é um pouco a sensação que eu acho que a gente devia ter do ser produtivo, né? Eu consegui levar adiante diversas coisas. E é a parte até a que eu mais estudo, e que eu mais gosto, e que eu acho muito relevante para a gente, é a gente pensar
que eu me fortaleço a minha saúde mental se eu, de alguma maneira, me conecto e contribuo com a minha comunidade. E aí essa contribuição para a comunidade, né, é um termo amplo. Ela pode ser de uma forma muito ampla. Vocês, né, eu estava vendo os avisos aqui, né, sobre participar das reuniões do sindicato, né, participar dos grupos de trabalho, né? Vocês estão melhorando a comunidade de vocês. Tem várias formas. A comunidade pode ser a comunidade ali doméstica, né, de relações. Eu estou, de alguma maneira, ali intervindo. Pode ser o meu bairro. Tem uma dimensão disso que é da solidariedade, que é de a gente, né, e solidariedade não é essa questão só assistencial de ajudar o outro, mas a gente se encontrar com o diferente, a gente se conectar com mais pessoas, a gente se conectar com o interesse do outro. E eu acho que aí produz reflexões para a gente pensar como que a gente pode, então, fortalecer nossa saúde mental e lutar também contra o etarismo. Na hora que, de alguma maneira, a gente está problematizando essas questões e levando essas questões de maneira crítica para a nossa família, para o sindicato, para o nosso bairro, para a nossa igreja, a gente está contribuindo com uma comunidade, às vezes ajudando uma outra pessoa que nem, né, que vai vir a sofrer ou que já sofre e vai falar, isso é verdade, isso é etarismo. Eu não devia estar passando por isso. E nessa parte de pensar a comunidade, eu acho muito interessante, trabalhando num CAPS, eu vou lidando muito com um tipo de opressão, que é a opressão que são as pessoas que têm algum transtorno psíquico, que têm algum adoecimento psíquico, passam. Então, né, você tem adoecimentos psíquicos graves, e essas pessoas vão sofrendo também, né, preconceitos, né, você só tem palavra, né, louco, maluco, a gente podia aqui um monte de palavra que você vai vendo que é tudo preconceituosa relacionado com o adoecimento psíquico. E a gente vai trabalhando nessa temática, eu acho que tem uma coisa que é muito semelhante a gente pensar com o etarismo também, que não dá para eu esperar a sociedade deixar de ter esse preconceito, a sociedade deixar, né, a sociedade, entre aspas, melhorar, para essas pessoas se colocarem na sociedade, para essas pessoas participarem. Não. Essas pessoas vão ter que participar, mesmo diante desses preconceitos todos. Vocês vão ter que, né, a gente fala assim, vocês vão ter que se colocar, vocês vão ter que gritar, vocês vão ter que falar sobre isso. E com o etarismo é de uma maneira muito semelhante, né? Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, não esperar que a algum momento isso não vai acontecer. Não, isso já acontece. Infelizmente, isso vai continuar acontecendo. E, de alguma maneira, a gente tem que agir e atuar nessa sociedade, não se isolar, não deixar nos puxarem para baixo. Eu acho que isso é muito fundamental. Eu queria só terminar um pouco, né? Eu acho que tem uma parte que a gente vai pensando, a saúde mental e esse fortalecimento, que a gente pensar, e que tem a ver com as opressões todas, né? Mas é a gente pensar a conexão com o nosso próprio corpo. Como que a gente vai, né, olhando para o nosso próprio corpo, porque não tem uma receita. Apesar de vir aqui uma definição com 5 pontos, não tem uma receita. A gente tem que conseguir pensar o que é para a gente que dá bem-estar, e aí a gente tem que conseguir olhar para o nosso corpo. E eu queria terminar falando que, às vezes, a gente vai ter uma lógica, a gente espera sempre uma lógica, né, estando no SUS, estando no sistema de saúde, uma lógica de cuidado que vem do profissional de saúde, né, ou do médico, mais especificamente, né, que a gente espera, às vezes, muito do médico, para o paciente. Aí a gente tem a sociedade também falando de uma lógica de cuidado que é eu preciso me cuidar. Então, sou eu que preciso dormir bem, sou eu que preciso me alimentar bem, sou eu que preciso fazer os exercícios lá todo dia. E eu gosto de ressaltar que tem uma lógica de cuidado que é do cuidado junto. O que a gente junto pode se cuidar, pode se fortalecer na nossa saúde física, na nossa saúde mental, né? Pode enfrentar junto as dificuldades. E eu acho que, né, pensando no contexto que a gente está de um sindicato, eu acho que esse cuidar junto é muito fundamental, tá bom? Obrigado, gente. Gente, obrigado de ouvir vocês. Eu acho que a gente vai tendo esse processo de conversa mesmo. Eu gostei muito das intervenções que vocês vão fazendo.
eu não vou comentar aqui especificamente, né? Eu acho que a Ana Luísa deu muito tom, assim, de alguma maneira, né, a gente tem que pensar as opressões e pensar como que a gente se fortalece diante delas individualmente e coletivamente, mas a gente está num contexto de disputa, né? A gente está num contexto social e político muito difícil. E que se a gente tem a ferramenta de se unificar, né, de pensar, de elaborar coletivamente o que é nossas demandas, o que é nosso projeto coletivo, e isso tem uma dimensão de fortalecimento muito fundamental. Então, né, que é o papel, né, uma parte do sindicato ou de outros espaços de participação. Então, isso é significativo, porque eu vou enfrentando algo da dinâmica que está aí com o outro. Eu vou, né, pensando a partir, né, as pessoas falaram assim de ouvir a opinião diferente. É isso, é a partir, né, desse encontro da diferença que, infelizmente, a gente tem cada vez menos esses espaços. Na hora que a gente olha, por exemplo, para a realidade de um lugar como Paraisópolis, ou mesmo outros locais, a realidade de organização é precária, né? O cada um por si tem prevalecido de uma forma muito forte, né, da sobrevivência, né? E ainda um pouco, né, vocês trouxeram um pouco, né, a questão da crítica, da definição da OMS, eu acho que tem que criticar mesmo, no sentido até de elaborar qual que é a nossa definição, como que a gente aqui pensa a nossa saúde mental, como que a gente pensa aqui a nossa perspectiva de dinâmica. E aí acho que tem outros parâmetros, né? Eu acho que tem a experiência, talvez vocês já tenham visto, né, tem sido, né, um tanto trazida também para o Brasil a experiência do bem viver, né, dos povos originários, né, dos povos indígenas latino-americanos, que é uma experiência de formular, né, então, o que é para a gente, né, essa saúde mental, mas de outra forma. A gente fala saúde mental, né? Eles vão trazer o que é para a gente, né, o bem viver. Então, é uma formulação possível. E até dialogando com você, Ivo, tem uma ferramenta que a gente usa, que você usou o termo, que eu falei, nossa, ele pegou no ponto. A gente usa uma ferramenta na saúde mental, que a gente precisa formular o projeto terapêutico singular. Então, a gente, como profissional, a gente vai tentando ajudar aquela pessoa a ela formular um projeto terapêutico singular. Singular no sentido, não é que tem que ser individual, mas é que é só dela, né? Ela que precisa construir o que fortalece. Cada pessoa é única, né? Mas essa ideia de projeto, que você trouxe na sua fala, eu acho que é muito fundamental mesmo, né? E aí tem essa dimensão de projeto singular, que é do indivíduo, mas, né, o que a gente de projeto coletivo. Então, vocês foram falando da festa ontem, né? Foi onde eu me realizei, eu me diverti, eu cuidei da minha saúde. É isso mesmo, né? Precisa ter esses espaços que a gente convive, que a gente se diverte, que a gente se alegra junto, né? Os espaços que a gente discute, diverge com respeito, né? Enfim, eu acho que isso é essas dimensões e que, infelizmente, tem cada vez menos. Né? Que bom que vocês estão conseguindo ter. Do suicídio, o que está acontecendo? Né? E é bem lembrado mesmo, né, do Setembro Amarelo, porque é um problema que, enfim, está atingindo a sociedade de uma forma, né, enfim, tem repercutido mais. Antes o suicídio era muito silenciado, a gente não sabia dos casos de suicídio que acontecia. E o que está acontecendo? No Brasil, né, de uma forma mais rápida, mas também no mundo. Você tinha a curva de suicídio, ela era maior das pessoas idosas, com mais, né, ou mais de 45 anos. E hoje em dia, no Brasil, você está tendo um aumento do suicídio de jovens, a ponto de não estar muito próxima essa curva, né? Então, por isso que também tem sido muito abordado a questão do suicídio do jovem, do adolescente, né? Infelizmente até do suicídio infantil está tendo muitos casos. E é fruto dessa, né, que a Ana Luísa trazia, dessa disputa da sociedade. Né? A gente vai vendo quanto que tem aí, né, os valores colocados para a sociedade, né, de várias áreas, né, que vai promovendo, né? Eu acho que quando a gente olha para essa definição, a gente vai promovendo assim, o desgaste, né? É um desgaste que é individual, mas é coletivo também. E eu acho que a gente tem que pensar ferramentas mesmo. Quando a gente vai estratificar lá no serviço de saúde mental o suicídio, a idade é um ponto. Se é mais velho, a gente tem que pontuar, porque assim, é o que você falou, tem mais casos. Né? Então eu acho que a gente tem...
sim. Sim. E eu acho que tem que ser abordado, né? Porque assim, quando a gente vai falando do etarismo, dessas realidades de isolamento, de depressão, de ansiedade, vai atingindo muitos idosos e pode levar, né, a esses casos de suicídio. Enfim, eu queria terminar, gente, eu fiz um certo exercício de pegar algo da cultura que eu gosto, eu falei, que era algo que falava da luta, falava dessa dimensão coletiva. E aí eu pensei nessa música, né, uma música que vocês conhecem, só que ela tinha uma coisa de falar da juventude. Aí eu falei, e se essa música falasse da luta, mas não falasse da juventude, falasse das pessoas com mais idade? E aí hoje a gente tem uma ferramenta, né, enfim, para a gente gostar ou não gostar, né? Claro que a gente gosta e desgosta de algumas coisas, mas eu peguei lá a inteligência artificial e falei, sabe essa música? Eu queria fazer uma paródia dela, né, tendo todas essas dimensões aqui, eu coloquei a dimensão do etarismo, você vai alimentando ali na inteligência artificial. Então, eu queria que você fizesse uma letra, mas que fosse com as pessoas idosas. Vou pedir para o Gabriel, né? Gabriel, você coloca a melodia, vocês vão reconhecer que música que é. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado da inteligência artificial. Já reconheceram a música aí? Então, é uma paródia da música que vai à luta, né, do Gonzaguinha, mas agora ela com uma outra letra, ó. Então eu vou ler, né, podia cantar aqui, mas, né, vocês iam todo mundo embora. Tá. Eu acredito na sabedoria, na experiência e no olhar profundo, na força que vem de toda uma vida e que transforma o mundo. Eu acredito no tempo vivido, nas histórias que o tempo escreveu, nos passos dados com tanta coragem que mostram o valor que o tempo deu. E vamos junto com os mais velhos, que trazem tanta luz para lutar, que nos ensinam que em cada momento há mais vida ainda para celebrar. Eu acredito nas mãos calejadas que já plantaram e ainda vão plantar, o futuro que queremos viver com a força que só o tempo dá. Eu acredito na voz experiente que já cantou e ainda vai cantar, sobre o mundo onde todos respeitam o que o tempo tem a nos ensinar. Eu acredito na experiência que o tempo traz para quem souber ver, que não é o fim, mas sim uma essência que nos ensina o que é viver. E vamos à luta com os idosos, que carregam o saber da vida, que nos ensinam que em cada momento há mais vida ainda para celebrar. Obrigado, gente, estar aqui com vocês.